Os mais saudosistas do mundo baloeiro sempre falam que os anos 1960 e 70, que foram as épocas que antecederam a evolução do balão de festa junina, para o que chamamos de balão moderno, foram os melhores, que subia muito balão em tudo quanto era canto. Com a evolução do balão, o nascimento dos mexericas, tangerinas no rio, dos peões e por aí vai, a maioria dos Marias Pretas, que são os balões de festa junina, foram ficando de lado, mas um modelo deles, o Zeppelin, segue firme e forte e vira e mexe, aparece uma turma fazendo esse icônico e complexo balão. Assim como em tudo na vida, os maiores feitos sempre chamam a atenção, e hoje vamos conhecer a história dos maiores Zeppelins e de seus personagens, depois da vinheta, no Papo de Balão. Fala, amigos da arte! O balão Zeppelin, também chamado por algumas pessoas de Santos Dumont, é bem antigo, e o de papel que conhecemos tem mais de 100 anos, e ele foi uma evolução do balão caixa e do charuto, que é um caixa com uma faixa no meio um pouquinho maior. Ele começou a aparecer para valer por volta dos anos 1950 e 1960, e poucas pessoas encaravam fazer um, pois era bem complexo soltá-los, já que muitos deles tinham mais de uma boca e quem se arriscava tinha muito mais trabalho com várias buchas para fazer, e claro, precisava de vários amigos para mandá-los aos céus. Ele ganhou esse nome inspirado nos balões dirigíveis, a primeira aeronave de transporte criada pelo homem pouco antes da criação dos aviões. E essa história dos balões é cheia de controvérsias. Tem muitas pessoas que foram responsáveis por isso, e claro, temos alguns brasileiros na parada, desde o comecinho dessa aventura. Uma das histórias envolve o padre meio português, meio brasileiro Bartolomeu de Gusmão, que em 1709 subiu por cerca de 95 metros com um balão de papel, que ele batizou de Passarola, lá em Lisboa, com o futuro Papa Inocêncio XIII de testemunha. Por isso que muita gente não acreditou, além de não registrar corretamente, o cara chama um Inocêncio para testemunhar. Que coisa, não? Depois vieram os irmãos franceses, Jacques e Joseph Montgolfier, em 1783, com seus aerostatos de tecido com papel. E essa história até já contei aqui no canal e vou deixar o link aqui no card para vocês verem depois. Essas invenções apenas satisfaziam o desejo de voar do homem, mas não permitiam um voo controlado. Assim como nossos balões, eles apenas subiam e eram levados pelo vento, sem terem controle de direção e até mesmo de pouso, o que causou muitos acidentes na história. A parada mesmo só começou a funcionar no final dos anos 1800, quando alguns inventores começaram a buscar formas de colocar motores e hélices para tentar controlar a direção dos balões. Começaram com motores a vapor, depois motores elétricos movidos a bateria, mas não davam muito certo, pois o peso excessivo tornava seus engenhos impraticáveis. Somente com o desenvolvimento do motor a explosão que, enfim, esse problema foi resolvido. Aí sim. Um dos responsáveis por isso foi o brasileiro Júlio César Ribeiro de Souza, que participou da Guerra do Paraguai e se encantou com os balões que eram usados para a observação dos campos de batalha. Depois que voltou ao Brasil, ele começou a estudar e desenvolveu uma teoria de como fazer os balões serem dirigíveis. Um tempo depois, conseguiu uma ajudinha do governo e foi até Paris encomendar a construção de um balão, e lá criou seu primeiro projeto, que teve êxito em voar contra o vento, o que ninguém tinha conseguido até então. Cerca de 8 anos depois, também com o patrocínio do governo brasileiro, o inventor Augusto Severo foi para a Europa e lá criou seu primeiro dirigível inspirado na passarola do Padre Gusmão. Praticamente na mesma época, outro brasileiro, o Alberto Santos Dumont, tinha acabado de se mudar também para a França com a sua família, pois seu pai Henrique, um poderoso barão do café, se arrebentou todo em um acidente quando caiu de uma charrete, bateu a cabeça e ficou com uma parte do corpo paralisada. Ele vendeu tudo que tinha e foram para Paris, em busca de um tratamento melhor. Lá o Albertinho não precisava trabalhar e se dedicou às invenções, e entre elas criou o primeiro motor a gasolina para os dirigíveis, que anos depois foi se adaptando e nasceu o avião. Continuando na mesma época, um cara cheio de grana e militar alemão de muito prestígio chamado Ferdinand Adolf Heinrich von Zeppelin gostava muito dos balões usados pelo exército
e como tinha amizade com o cônsul colombiano na Alemanha, Carlos Alban, ele meio que pegou as ideias do amigo e projetou um aerostato de alumínio. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Bem mais leve e resistente que os primeiros dirigíveis criados, que eram feitos basicamente com estruturas de madeira, metal, tecido e papel. No dia 2 de julho de 1900, com uma aeronave impulsionada por 2 pequenos motores, ele conseguiu sobrevoar o Lago Constança, na fronteira da Alemanha com a Suíça, e devido ao sucesso, esses balões dirigíveis foram popularmente chamados de Zeppelins, em homenagem ao seu inventor. E eles não eram pequenos não. O primeiro dirigível de Zeppelin, por exemplo, tinha cerca de 120 metros de comprimento por 39 de altura, e era feito com uma estrutura de metal rígido coberta com tecido. Já os mais recentes passavam a utilizar um material feito da membrana externa do intestino de bovinos. Eita, que nojo! A princípio, os Zeppelins começaram a ser utilizados para transporte de cargas, mas não demorou muito para levar passageiros, e suas viagens representavam verdadeiras atrações, com suas viagens aguardadas com ansiedade pela população. Mesmo com a criação do avião, por terem um serviço mais barato, os Zeppelins seguiram fortes no mercado de transportes aéreos até os anos de 1940, quando uma tragédia mudou e chocou o mundo. Não tô lembrado não. Criada pelo Conde Zeppelin, a empresa alemã que tem esse nome aqui que eu nem vou tentar falar... Luftschiffe Zeppelin GmbH. Valeu, obrigado. Isso significa literalmente Zeppelin construindo dirigíveis. Por isso que todos os seus projetos começam com LZ. Durante o início do século XX, a LZ foi a empresa líder em projetos e construção de dirigíveis, especificamente os da linha Zeppelin. E o mais famoso criado por eles é o LZ-129 Hindenburg, ou simplesmente Hindenburg. Ele ganhou esse nome em homenagem ao Marechal Paul von Hindenburg, que era o cara que comandava a Alemanha antes do Hitler e tinha acabado de morrer, bem na época que ele estava sendo construído. Para vocês terem uma ideia, embora as circunstâncias sejam bem diferentes e o número de vítimas obviamente seja inferior, o Hindenburg está para a Alemanha assim como o transatlântico Titanic está para a Inglaterra, visto que os dois veículos representavam o orgulho de cada nação e de sua invencibilidade. Mas tal como ocorreu com o Titanic em 1912, o Hindenburg também teve um final trágico. Seu primeiro voo foi em 1936 e foi usado em 63 voos durante 14 meses, até o seu fim trágico em 6 de maio de 1937. Os dirigíveis Graf Zeppelin II e Hindenburg são os dois maiores objetos voadores construídos pelo homem. Ambas as aeronaves tinham 245 metros de comprimento e 41 de diâmetro. A título de comparação, o maior avião do mundo é o russo Antonov AN-225, com 84 metros de comprimento, e o maior balão de papel, como a gente já sabe, é o peão de 102 metros do Anderson, solto em 2014. Legal! O Hindenburg é sem dúvidas o dirigível mais conhecido do mundo, e o gigante era sustentado no ar por 200 mil metros cúbicos de hidrogênio, ao invés do hélio, que muita gente usava, principalmente devido ao preço, que era muito mais barato, já que o gás hélio, em sua maior parte, era importado dos Estados Unidos. Além do gás que o sustentava no céu, ele era impulsionado por 4 motores Mercedes-Benz de 1.200 cavalos cada, que moviam suas hélices de mais de 6 metros de altura e tinham autonomia de voo de 16 mil quilômetros, sendo a forma mais rápida de viajar da Europa para os Estados Unidos na época, bem menos que as longas viagens de navio. No total, Hindenburg cruzou 17 vezes o Oceano Atlântico, sendo 10 viagens para os Estados Unidos e 7 aqui para o Brasil. Sim, temos muitos registros de passagens desse gigante alemão por aqui, e o hangar onde ele ficava no Rio existe até hoje, e fica na base aérea de Santa Cruz. Ao contrário do Titanic, que tinha uma parte destinada para o pessoal menos favorecido, digamos assim, só quem tinha uma boa conta bancária, um bom capilé, conseguia viajar, pois uma viagem da Alemanha para os Estados Unidos, por exemplo, custava $400, e convertendo para os dias atuais, custa cerca de $8.500, ou R$42 mil. Porque eu sou rica! Em sua última viagem, o 129 saiu de Hamburgo e cruzou o Atlântico, chegando à costa leste dos Estados Unidos em 6 de maio de 1937, com 97 ocupantes a bordo, sendo 36 passageiros e 61 tripulantes.
Durante as manobras de pouso debaixo de uma forte tempestade em uma base naval em Nova Jersey, às 7h30 da noite, um incêndio começou em uma das caudas e tomou conta da aeronave, durando exatos 30 segundos. Conforme a estrutura em chamas ia se aproximando do chão, várias pessoas a bordo conseguiram pular e escaparam da tragédia, que deixou um saldo final de 13 passageiros, 22 tripulantes e uma pessoa em solo mortos, um total de 36 fatalidades. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it. I told you, I can't talk to people. There's pressure on there. I can't talk, ladies and gentlemen. Honest, it's just laying down massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside while I cannot see it. Johnny, that's terrible. Listen, folks, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voices. This is the worst thing I've ever witnessed. Depois desse acidente, a era dos dirigíveis de aviação comercial de passageiros acabou, já que muita gente no mundo todo passou a não confiar mais nesse tipo de transporte e parou de utilizá-lo. E hoje eles ainda existem, mas são utilizados principalmente em fins publicitários e pesquisas científicas, por exemplo. Voltando ao nosso mundo, nos anos 1960, um apaixonado por balões Zeppelin chamado Davi se mudou para o bairro de Deodoro, bem na divisa com Guadalupe, na zona oeste do Rio de Janeiro, e rapidamente começou a ficar conhecido pelos seus imensos Zeppelins, que eram soltos no campo do Jaqueira, que nem existe mais, e também ficava do lado da sua casa. Com o tempo, novos amigos e vizinhos começaram a ajudá-lo com a confecção e soltura desses balões, e entre eles, o Jurandir, um jovem muito inteligente e criativo que gostava muito de balões de recorte e tinha o carinhoso apelido de Amiguinho. Depois de um tempo ajudando o grupo do Davi com seus imensos balões, ele foi para a turma do Caxambi e lá participou de muitos projetos inesquecíveis. Inclusive ele é um dos, se não o criador do balão feito em cones, sendo o primeiro, na opinião de muita gente, o 10 folhas solto com a armação ilustrada do Mestre Sala e uma porta-bandeira em 1976. Tá falando sério? Depois de um tempão ajudando o pessoal do Caxambi e muitas turmas da região, com a criação da Turma da Kombi no nosso querido e saudoso Augusto, que nos deixou em 2016, o Amiguinho começou a participar dos projetos da turma. Logo depois de soltarem um imenso estrela de 30 metros em 14 de maio de 1995, o tradicional Dia das Mães que muitos baloeiros consideram o início da temporada de balões, eles fizeram um almoço de família com alguns amigos, e nele começaram a relembrar as histórias de alguns balões feitos pela Turma da Kombi, e entre eles a do Zeppelin de 32 metros, inspirado nos dirigíveis, que tinha até os motores com hélice e tudo, além da cabine de passageiros embaixo, que ganhou o troféu de destaque no Festival da Amizade de 1992. Ali eles decidiram fazer um novo Zeppelin, porém com 70 metros de comprimento e 16 de diâmetro, que seria o maior de papel do mundo. E uma semana depois, o Amiguinho trouxe um caderno com todo o projeto do balão, com as medidas e tudo. Em seus desenhos detalhava o tamanho dos adereços, como eles deviam ser feitos, como deveria ser a bandeira, a antena, além de quanto precisariam de materiais, quantos quilos de craft, de 40 gramas branco e quantos rolos de ramicifa 12 fios iriam gastar. O curioso é que, pensando na segurança, o Amiguinho fazia questão que as fitas de cintamento, que na época ainda eram de papel, tivessem 5 centímetros de largura, o dobro do padrão e na mesma medida do rolinho de pintura tradicional, que durante a época do cintamento em papel, todo mundo utilizava para passar colas nas cintas. Assim como o balão, na visão dele, ficaria muito mais resistente. Ah, é? Faz sentido. Após quase 2 anos de confecção, os 7 cones de 10 metros estavam prontos. Como o tema do balão era uma homenagem a Santos Dumont, pediram a um amigo chamado Sérgio Barlão, que era desenhista profissional, para criar o desenho para os 2 painéis com o rosto de Santos Dumont, e eles foram aplicados cada um em um lado do balão. Fizeram uniões parciais na bancada e levaram para uma quadra de futebol próxima da casa de um amigo em Belford Roxo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que era mais próxima do campo onde eles iriam soltar o balão, e lá eles terminaram de unir os cones.
Com o balão pronto, partiram para fazer a imensa cabine de comando e as hélices, que foram planejadas para girar quando o balão estivesse no alto. Após longos 7 finais de semana seguidos esperando o tempo ficar bom, enfim eles foram para o campo soltar o gigante no final da madrugada de 23 de novembro de 1997. Na opinião da turma, como teve uma grande revoada próxima ao campo, a maioria dos baloeiros optaram em ir nela, e a falta de baloeiros, de gente que sabia como ajudar a soltar um gigante desse formato, foi um dos motivos principais para o fracasso da soltura. Afinal, o balão era muito grande, tinha 7 bocas e só haviam moradores locais para ajudar a turma, além de alguns amigos baloeiros que foram ajudar também. Eles começaram a encher o enorme balão antes de clarear o dia, e mesmo com a falta de gente para ajudar, o balão encheu, mas o campo era muito pequeno, e as extremidades do balão ficaram batendo em cima de uma trave de futebol e a outra numa cerca de arame farpado. Não tinha espaço para nada, mal conseguiam mexer o balão. Logo após uma brisa, o balão foi empurrado pelo vento para o canto do campo. Com muito esforço, conseguiram trazê-lo de volta ao centro do campo, mas veio mais uma rajada de vento. O balão novamente foi para o canto do campo, e como as buchas já estavam acesas, a força aumentou e eles não conseguiram trazer o balão novamente para o centro do campo, que seria a posição ideal para que ele subisse e puxasse sua bandeira, que retratava o pavilhão brasileiro com 30 por 20 metros. Quando o balão começou a subir, uma das pontas ficou presa numa cerca de arame farpado, e devido a isso, a outra extremidade subiu, e o balão ficou quase em pé, parecia o Titanic. E devido a todo esse desequilíbrio, o balão acabou queimando. Já era, muito bem. Puta merda. Agora. Não era. Dentro d'água. É foguete ou Zeppelin? Puta merda. É foguete ou Zeppelin? A merda vai dar isso agora. Tá filmando? É triste, tá parando. É triste, mas é a vida. Para todos que gostam de balões, a tragédia do gigante da turma da Kombi foi imensa, tanto quanto foi a do Hindenburg. Afinal, ambos são os maiores zeppelins do mundo até então. Mesmo tristes e frustrados, na semana seguinte eles fizeram uma reunião e decidiram fazer outro zeppelin, desta vez com 80 metros. Porra! Tudo isso? Passado mais uma semana, eles cortaram o balão, todo no Hulk palha, e começaram a fazer. Quando começaram a cintar o primeiro cone, depois de muito pensar, o Augustinho, filho de seu Augusto, certo que haviam marcado, mesmo com insucesso, sua contribuição para a história ao fazer o maior zeppelin de papel do mundo, decidiu desistir de fazer o novo balão, chamou seu pai e, em comum acordo, cancelaram o projeto. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo, compartilha, espalha pra galera. E claro, use o campo de comentários para deixar a sua opinião, ou até mesmo uma correção de algo que eu falei. E continua aqui com a gente, que tem 2 vídeos novos bem legais aqui para você assistir, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, sempre com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!